Agora eu vou mostrar um vídeo de uma seita chamada Deus é Amor, que foi criada pelo missionário Davi Miranda e que desenvolveu-se de uma igreja pentecostal para se transformar numa seita horrorosa, de coisas terríveis, que destruiu a vida de milhares, quiçá de milhões de pessoas, de enganos diversos, de invenções doutrinárias muito parecidas com essas da Igreja Presbiteriana no Supremo Concílio de Cuiabá. E olha só, é uma engenharia reversa que a Igreja Deus e Amor está tentando estabelecer para si mesma, viajando de seita, tentando virar igreja. E a Igreja Presbiteriana era igreja e se transformou numa seita. Olha só o que eu estou dizendo, a De ilustração dessa desculpas verdade. para todas as pessoas que saíram feridas da Igreja Deus e Amor. Eu queria pedir desculpas para pessoas que estão hoje depressivas pelos fardos pesados que a nossa cultura impôs sobre elas. Eu queria pedir desculpas para todo mundo que foi morto na fé por uma cultura de julgamento que nós temos na Igreja Deus e Amor. Me desculpe do fundo do meu coração. Essa é a oração de Daniel, que pediu desculpas a Deus e perdão pelo erro dos seus antepassados. É isso que eu venho buscar melhorar, é isso que eu venho buscar transformar. E qual que é a consequência disso tudo, da não mudança? O resultado, ele fala mais alto que qualquer argumento. 95% da nossa membresia são adultos e idosos. E uma igreja que não tem jovens é uma igreja fadada à morte. Se a gente não mudar, será que existe uma IPDA do futuro? Será que existirá uma Igreja Deus e Amor daqui 30 anos se a gente manter tudo igual? Não, e não precisa, meu filho, eu gosto de você. É a segunda vez que eu te ouço. Da primeira vez eu disse: esse menino, esse homem jovem vai tentar honrar o que os antepassados dele não fizeram. E ele tem tido a coragem de manifestar isso, como agora, outra vez, de maneira explícita e lúcida. Próxima vez que eu for a São Paulo, e não deve demorar, eu quero encontrar esse jovem adulto pastor que tem essa coragem e essa lucidez, porque não precisa esperar 30 anos. Muito antes disso, se não se fizer nada, se não se acabar com o espírito da seita e não se levar a igreja Deus é Amor, que tem um nome tão bonito, e praticou a antítese, na realidade parecia que Deus era ódio, Deus era juízo, Deus era expurgo, Deus era tortura, Deus era maldade psicológica, Deus era inferno o dia inteiro. Foi isso que aquela multidão, que inicialmente foi atraída por milagres e curas, acabou tendo que introjetar. E tem uma coisa que, como eu já disse, é perversa na mentalidade do povo. Quanto mais ditatorialismo, mais pessoas ignorantes se submetem em grande quantidade à ditatorialidade. Mas as gerações que vêm atrás vão enxergando, vão melhorando o olhar, a visão, a percepção e dizem: eu vou sair daqui. Deus me livre disso. E ele, com visão, está dizendo: olhemos para o futuro, porque com base em todos esses enganos e erros e não evangelho, e dogmatismos inventados e moralismos criados, essa igreja vai morrer. E não é uma igreja pequenininha do tamanho da igreja presbiteriana, que tem lá 800 mil membros. Se tiver, está em torno disso. Não é pequena como essa, era uma igreja de milhões de pessoas. E vai secar, está secando, vai ficar vazia. Não vai ter nem crescimento vegetativo.
E não precisa esperar 30 anos. Agora, a Igreja Presbiteriana do Brasil, já dentro, eu falei ontem, de 5, 6, 7 anos, vai estar experimentando isso. Porque os filhos desses caras que estão lá, bem como as esposas sofrem miseravelmente com esses machistas entupidos de brutalidade e ignorância e falta de sensibilidade humana e de consciência de quem é Jesus. São filhos de um Calvino pervertido, mas eles não sabem quem é Jesus, não sabem. Agora, as esposas deles, daqui a pouco, vão levantar bandeira. Vocês vão saber da quantidade de divórcios que virão na esteira desse mar de lama. E outra coisa mais, os filhos já começaram a gritar. Os filhos já não estão aguentando. Tem muito filho saindo, deixando isso, não querendo mais nem ouvir falar. São meninos que se sentem gays ou se confessam gays, meninas que se confessam lésbicas ou que se sentem, no mínimo, de indefinidos em relação a isso e não aceitam a definição binária imposta pela Igreja e que estão em estado de abandono. Já existem muitos pais sofrendo dentro da Igreja Presbiteriana porque não sabem nem como lidar com essa situação, porque são doutrinários a chamarem esses filhos de anátema. E quem tem o coração um pouco melhor não consegue fazer isso, mas nem sempre tem a coragem de vir a público e deixar tudo claro e viver com as consequências e cobrir os filhos, cobrir as esposas. Tem muita gente que só sofre, mas não tem a coragem de encarar, de enfrentar. E quem sofre, a melhor hipótese, quando não tem coragem de enfrentar, é se recolher, pelo menos para tentar abraçar os filhos e a casa e a família para não perder tudo que lhes seja precioso. Porque esse tipo de proposta é como quem joga a pá de cal, é como quem sepulta o que ainda não estava morto, só estava sofrendo de catalepsia ou de catatonia, mas que ainda tinha chance de ser revivido por uma ressurreição, por uma paciência ressuscitativa, com a palavra da verdade sendo aquela que se manifestasse como soro dessa possibilidade, mas não. Eles estão conseguindo tornar tudo pior e vão aprender a viver com as consequências.